Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura. Nós estamos no livro de Jó, capítulo 33. Nós estamos lendo aí, né, nós vamos dar sequência na fala de Eliú, um jovem que estava vendo o discurso dos três amigos de Jó e Jó, e ele vai entrar na conversa, né? Ele vai ter acesso a essa conversa entre eles, amém? Jó 33. Versículo 1. E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvido a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. 5. Responda-me, se for capaz, prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. 8. Na verdade, você falou diante de mim, eu ouvi o som das suas palavras dizendo: estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Ele fala isso em Jó, capítulo 10, versículo 7, que ele não tinha iniquidade. 10. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Essa parte, prendeu meus pés com correntes, está em Jó 13, 27. Jó 13, 27. Versículo 12. Devo lhe dizer que nisto você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Porque você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando o adormecem na cama. Então ele abre os ouvidos e lhe cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão, detesta até a comida mais saborosa. A sua carne, que se via, agora desaparece, e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem. A sua alma está perto da morte, e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele, e dirá ao anjo: livre-o, para que não desça a cova, já achei um resgate para ele. Aqui está falando sobre o intercessor, né? Então a sua carne recupera o vigor da infância, e ele volta aos dias da sua juventude. Ele ora a Deus, que se agrada dele. Com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restitui a sua justiça. 27. Depois cantará diante de todos, e dirá: pequei, perverti o direito, e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Aqui nesses versículos do 24 ao 28 vai falar aí sobre um anjo intercessor. Depois no 25, o anjo ali que intercede a Deus por nós. Depois no 25 vai falar que ele, através dessa intercessão, traz cura para a nossa vida. Depois no 26, ele ora a Deus, que se agrada dele. Com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restitui com justiça. Aqui fala de comunhão, né? Através da cura, temos comunhão com Deus. Passamos a ter mais proximidade do Senhor. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Isso aqui demonstrou arrependimento. Então, o anjo intercedeu, houve cura, ele teve comunhão com Deus e houve o arrependimento. Deus livrou minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Aqui está falando sobre a luz na eternidade, né? De não morrer em trevas. E 29. Eis que Deus faz tudo isso 2 e 3 vezes no seu trato com o ser humano. Aqui vai falar de 3 vezes que Deus fala com o ser humano. Então aqui vai falar em sonho, aqui nesse capítulo. Deus fala com o homem através de sonhos, através das suas aflições e através do intercessor. Então Deus pode usar várias formas de falar com o homem. Então aqui ele diz que Deus fala 3 vezes ao ser humano, para conduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Ou seja, para tirar a gente das trevas, Deus vai repreendendo ali aquilo que está errado, nos consertando. Basta a gente estar atento à sua voz, porque ele fala de formas diversas, né? 31. Agora, Jó, preste atenção, escute o que eu vou dizer. Fique calado, porque vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga. Fale, porque gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que eu vou dizer. Fique calado, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Então, aqui nesse grande versículo aqui, né, do capítulo 34, né? Grande versículo não, desculpa, grande capítulo, né? O 33, na verdade, antes do 34, nós vemos aí a primeira fala de Eliú, na continuação aí, né? Na fala de ontem que a gente começou. E esse jovem estava de fora, como nós falamos ontem, analisando toda a situação ali. Ele via tudo o que estava acontecendo, e ele pede a Jó que Jó escute ele com atenção, que Deus o fez e que isso o torna igual a ele, que são semelhantes. Os dois têm o sopro de vida de Deus. Então, perante o Senhor somos iguais, né? Deus é nosso Criador, perante ele todos somos iguais, independente do nossos status, posição social, fama, dinheiro. Diante de Deus somos somos iguais. Deus é criador e soberano, cabe a nós nos submeter à sua vontade.
Eliú pede a Jó que o escute com atenção, porque muitas vezes podemos ficar tão focados em expressar a nossa opinião que não nos colocamos à disposição para escutar. Então, ele já começa ali dizendo, né? Lá no comecinho ele já fala: agora me escute, escute os meus argumentos e dê ouvido às minhas palavras. E lá no final ele termina falando isso. Agora, Jó, preste atenção, escute o que eu vou dizer e fique calado. Então, ele tá tão, como eu posso dizer, ele tem tanta empatia por Jó, porque ele sabia tudo aquilo que Jó estava passando. Então ele tem tanta empatia por ele, que ele fala: calma, peraí, vamos por partes. Me escute primeiro, deixa eu falar, depois você fala. Escuta, analisa o que eu tô falando. É como se fosse isso. Porque ele sabia o quanto Jó estava sofrendo. Então ele tem aquele momento ali de empatia, saber o que Jó estava passando e fala pra ele: peraí, eu sei que você está sofrendo, mas espera eu acabar de falar. É mais ou menos isso. Ele entende a dor de Jó. E lá no versículo 7 fica claro ele dizer que a mão dele não será pesada, né? Ele fala ali que a mão dele não será pesada sobre ele, para ele não ter medo, né? Ele se esforça para ser gentil e compassivo, mesmo falando a verdade. Então não é porque ele chegou falando a verdade que ele ia chegar ali sem empatia, sem saber que Jó estava sofrendo. Independente dele estar muito revoltado com aquilo que ele ouviu de fora, ele também tinha empatia, de saber que Jó estava sofrendo. Jó não falou da boca para fora, ele falou porque ele estava realmente cansado, né? Precisamos ter empatia ao tratar a causa do outro. Devemos ter empatia e compaixão. Precisamos, né, nos colocar no lugar do outro com empatia. Empatia é isso, você saber se colocar no lugar do outro, né? Mesmo Eliú tendo compaixão, ele corrige Jó nos versículos de 8 a 11. Então, lá onde nós lemos aí, você falou diante de mim, eu ouvi o som de suas palavras, e ele fala: estou puro, né? O Senhor me amarrou com correntes. E Eliú corrige Jó, né? Ele sabe que muitas de suas palavras refletem na sua profunda angústia e sofrimento. Ele sabe que Jó está desabafando com Deus, mas ele fala algumas coisas que não são muito verdades, né? E ele argumenta que Jó está errado em criticar a Deus. Deus não trata ninguém justamente. Então, o ponto forte aqui, como eu disse ontem, né, ele não está aqui para defender um ou outro. Ele não veio defender os amigos ou defender a Jó. Ele veio defender mais ou menos o que ele escutou, o que ele ficou inconformado, né? Ele ficou inconformado com as coisas que eles falaram e ele veio corrigir aquilo que ele estava inconformado. Deus é justo em tudo o que faz. Deus é maior que nós e tem razões para fazer o que faz e como faz. Ele é soberano, né? Não precisamos entender o trabalhar de Deus, precisamos confiar. Embora o sofrimento possa ser difícil de se enfrentar, ele pode ser uma ferramenta de Deus para nos ajudar a crescer na nossa fé. Precisamos ter essa convicção. Muitos sofrimentos que passamos, muitas coisas que lutamos, muitas causas que acontecem, é o próprio Deus nos ensinando algo. Que nós tenhamos essa visão mais sensível ao trabalhar de Deus. Nem todo sofrimento foi Deus que permitiu. Que fique bem claro isso. Nós estamos vindo falando sobre isso, né? O sofrimento de Jó não foi causado por um pecado, né? Mas isso também não tira a condição de que Deus poderia usar esse sofrimento para ensinar algo a Jó, né? Então que nós tenhamos essa sensibilidade, né? Embora o sofrimento, né, possa ser super difícil, que tenhamos a fé no Senhor, de enfrentar essa condição difícil para nos fazer crescer, né? No lugar de criticar o agir de Deus, devemos crer e buscar entendimento e confiar no seu amor por nós. Deus nos ama, Ele não vê a nossa vida só hoje, Ele vê do início da nossa vida ao fim. Ele sabe o que é melhor para nós, temos que ter essa convicção de que Ele sabe o que é melhor para nós. Eliú afirma nos capítulos aí de 14 ao 18, né, que Deus fala por diversas formas e muitas vezes nós que não estamos atentos a ouvir a voz de Deus. Ele pode falar por sonho, para nos advertir ou instruir. Deus usou os sonhos para falar com muitos homens de Deus no passado, né? Vamos ver alguns deles aqui, conforme a gente for lendo, né? Ele pode fazer isso até hoje. Não só sonhos, como pessoas, como acontecimentos. Então nós temos que estar ligados, né? Temos que estar atentos à voz do Senhor. Que estejamos atentos a essa voz, que sejamos sensíveis à voz de Deus. Eliú afirma que a doença e a dor são estágios que o homem pode passar e ser disciplinado por Deus para aprender e crescer espiritualmente. Precisamos estar ligados no Senhor e entender que existem alguns processos que a gente vai passar e que são inevitáveis, que possamos ter sabedoria, possamos pedir a Deus sabedoria, porque vamos passar por tribulações, isso é fato. Muitos sofrimentos que o homem passa são consequências do seu pecado. Nem todos são ferramentas de Deus para a disciplina. Nem tudo que a gente faz é por conta que Deus permitiu que acontecesse. Como eu falei aqui, existem coisas que nós mesmos provocamos. A maior parte delas, para falar a verdade, né? Nós provocamos, né, essas situações ou sofrimentos. E aí fica complicado, né? É por nossa culpa mesmo. Não é na conta de Deus que a gente tem que pôr, né? A dor transforma o nosso caráter. Que possamos aprender a partir dela, a confiar mais no Senhor e nos aproximar dele. Que possamos, a partir da dor, do sofrimento, da dificuldade, confiar mais no Senhor. Segundo Eliú, Deus não estava castigando Jó, mas estava usando a sua dor para que ele vivesse conforme a sua vontade, a vontade de Deus, se tornando um homem melhor e mais sábio. Muitas vezes acontece isso com a gente passa uma situação para nos amadurecer, né? Deus pode usar qualquer situação para falar com o homem e ensiná-lo a viver conforme a vontade de Deus. Veja seu sofrimento como uma oportunidade de aprender mais sobre o Senhor. Infelizmente, nós sempre somos
convidados a estar nesse lugar, né? Nesse lugar de sofrimento, porque parece que é só aí que a gente vai buscar o Senhor com mais intensidade, né? Você já reparou que quando tudo tá indo muito bem, parece que a gente afrouxa um pouco a nossa oração, né? A gente fica um pouco mais desconectado. E quando a gente tá com uma luta, com um problema, com uma situação difícil, parece que a gente se une ali mais ao Senhor, né? E muitas vezes ele permite, porque ele só está com saudade de ouvir a nossa voz, de ter contato conosco novamente. E precisamos estar sensíveis a isso, porque às vezes a gente tá vivendo uma sequência de sofrimentos e é só o Senhor nos chamando. Uma simples vida voltada ao Senhor resolveria, não precisaria estar sofrendo tanto, né? Através da aflição e da intervenção divina, o homem pode experimentar um nível mais profundo de intimidade com Deus. O sofrimento pode servir como um chamado à mudança. Pense nisso. Às vezes o que você está passando é só para que você saia desse lugar que você está e mude de nível. Pense nisso. Eliú termina esse capítulo fazendo um apelo para que Jó o escute e medite em suas palavras. Ele começa e termina o capítulo, né, pedindo para que Jó prestasse atenção nas suas palavras, né. Eliú reconhece que as suas palavras nada podem fazer, né. Ele só é pó, é um homem, como Jó. Porém, o Senhor pode mudar a situação de Jó. Devemos sempre nos lembrar que a nossa compreensão é limitada. Somente Deus tem toda a sabedoria. Como a gente disse aqui em outros dias que nós fizemos a leitura, a sabedoria vem do Senhor. Somente Ele tem toda a sabedoria. Nós somos limitados. Vamos até ali e acabou. Temos limite. Para Eliú, Deus não estava em silêncio. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você acha que Deus está em silêncio diante das suas causas e Deus está falando de diversas formas e você ainda não compreendeu? Que nós tenhamos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Deus pode usar as nossas aflições para nos tornar mais fortes. Não é o que a gente queria? Não, muitas vezes não. A gente queria só deitar na rede, descansar e esperar o agir de Deus, né? Mas, como diz, né, o pessoal fala, e é verdade, né? Mar calmo não torna nenhum marinheiro forte, né? Nenhuma tempestade, não existe mar calmo e pessoas fortes, né? Precisa de tempestade para forjar o nosso caráter e nos fortalecer, né? Então, nós terminamos a nossa leitura de hoje no capítulo 33 de Jó. E o título, né, dessa leitura de hoje é Eu Vou Falar. Que nós possamos aprender a falar com sabedoria e ter empatia ao falar ao outro. Que você tenha um dia, uma tarde ou uma manhã muito abençoada pelo Senhor. E que possamos estar amanhã novamente para compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe.